construir a presença online da Swing. Amém, gente. Glória a Deus. Lá vamos nós. Já é a terceira tentativa de fazer essa live funcionar. E a internet vai travando, mas vai dar certo em nome de Jesus. Alguém coloca o tema aí, por favor. Os 5 estágios do luto judaico. Obrigado. Espírito Santo, ore por mim. Botei uma música mais ungida aqui também agora. Pode ser isso também. Tudo fala, né? Amém. Vou dar só um tempinho para a turma chegar. Glória a Deus. Vamos chegando. Vai valer a pena. Vamos chegando, gente. Amém. Vamos lá. Amém, queridos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema difícil, né? Muito difícil, mas extremamente pertinente. Nós vamos falar sobre os 5 estágios do luto. Nós estávamos em tentativa de fazer essa live com meu amigo apóstolo Jefferson Neto lá dos Estados Unidos, mas estava havendo alguma incompatibilidade entre as internet, entre as conexões, e por conta disso tentamos várias vezes e não funcionou. Mas eu queria muito ter batido esse papo com o apóstolo Jefferson sobre esse tema que eu estudei e o que eu tinha combinado com ele. Eu falei para ele, porque o apóstolo Jefferson, ele é muito inteligente, ele estuda muito, ele gosta muito de estudar sobre a alma humana. Só que eu falei, não estude sobre isso, porque eu vou soltar os códigos e você vai dando seu comentário como psicanalista, porque ele é um psicanalista. Mas infelizmente não deu certo, então eu vou ensinar aqui, vou dar uma aula, e depois, na semana que vem, eu volto para, junto com o apóstolo Jefferson, nós fazemos a resenha, nós trocarmos uma ideia sobre isso, né? Gente, eu não consigo agradar a todos. Então eu estou lendo aqui o comentário, aí um diz o som está alto, outro diz o som está baixo, aí vocês me arrebentam. Então, só prestem atenção, só aprendam, já é o suficiente, tá? Eu quero falar para vocês sobre o luto. Nós estamos em um tempo terrível, nós estamos em um tempo de pandemia, onde muita gente está morrendo. Talvez você tenha sido um bem-aventurado de não ter perdido ninguém nesses dias. Eu, graças a Deus, não perdi nenhum parente nesses dias. Mas eu perdi alguns amigos pastores.
E tem alguns amigos que a gente sente aquela dorzinha, poxa, que pena. A verdade é essa. Mas tem alguns outros que você sente dor profunda. Eu perdi um amigo esses dias, pastor João Francisco, que eu senti muita dor, eu chorei durante alguns dias. E eu nem quero imaginar, porque eu não tive, graças a Deus, eu não tive essa oportunidade, mas algumas pessoas aqui talvez vão assistir e estão passando por isso, ou passaram por isso, ou talvez vão passar por isso. Não é uma profecia, mas a morte ela chega para as pessoas. Então é provável que alguém que esteja aqui assistindo essa live esteja sofrendo a dor real de um luto, a dor de quem perdeu um pai, a dor de quem perdeu um filho, né? Eu vou tirar o comentário hoje, tá? Depois eu boto, porque esse assunto é muito importante. A dor de quem perdeu a mãe, eu sei que é uma dor terrível, porque embora eu não tenha perdido, a minha amadíssima esposa, há 4 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, ela perdeu no mesmo ano praticamente, na mesma janela de tempo, numa diferença de pouquíssimos meses, a mãe dela de um infarto fulminante, e logo depois dela ela perdeu o pai. E ela era muito apegada aos pais. Então, eu sei o que é viver com uma pessoa que vive, que está enlutada. E ontem eu estava estudando sobre o judaísmo e algo me impactou muito e eu falei, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Porque é um código de cura para você que está em luto. Pastor, já estou em luto há 2 anos. Pastor, já estou em luto há 3 anos. Pastor, estou em luto há um dia. Eu perdi alguém semana passada, mês passado. Eu vou ter que botar os comentários, gente. O Espírito Santo está mandando. Não me deem sugestão, por favor. Só escutem. Se quiserem escrever algo relevante, escrevam. Se não for para escrever relevante, não escrevam. Para não perder o foco. Então, eu estudando sobre o judaísmo, eu encontrei um material e eu falei, meu Deus, eu tenho que compartilhar isso. E eu quero que essa live ela vai ficar salva no YouTube, no meu canal Ministério Ricardo Ribeiro. Ela vai ficar salva aqui no meu Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro. Também vou botar o link nos grupos. Eu quero que essa live ela chegue ao coração de alguém que perdeu um ente querido. Talvez a pessoa já perdeu um ente querido há 8 anos e você fala assim, não vou mandar para essa pessoa não. Mas talvez essa pessoa ainda esteja acorrentada pelo luto. Então vamos lá. A psicologia positiva. O que é a psicologia positiva? A psicologia positiva é uma das ramificações da psicologia muito usada atualmente, porque é uma psicologia que trabalha menos o terapêutico e ela é uma psicologia mais voltada para o coaching, na questão de dizer para a pessoa, vai, avance, você pode. É uma área da psicologia que é impulsionadora, mais do que a psicologia tradicional. E a psicologia positiva dividiu o luto em 5 estágios. Presta atenção nisso. Como a psicologia diz que o luto acontece? Primeiro, negação. Estágio 1. O que é negação? Eu não aceito, não aceito. Eu devo estar sonhando. Não é possível, não aceito. A pessoa não aceita, ela mete a mão dentro do caixão e tenta tirar a pessoa de lá. Sabe? A segunda parte é a raiva. E a pessoa fica com raiva. Ela fica com raiva de Deus, ela fica com raiva do universo, ela fica com raiva dela mesma, ela fica com raiva até de quem morreu. Porque ela fala, poxa, por que você foi morrer e me abandonar logo agora? Então, segundo estágio. Depois vem o estágio da negociação, onde a pessoa começa a tentar conversar com ela mesma e achar um ponto de equilíbrio. Só que a negociação não resolve.
Então, o quarto estágio, de acordo com a psicologia positiva, é a depressão. A pessoa ela não encontra essa resposta e ela entra em depressão mesmo. Ela sofre sozinha, ela chora pelos cantos, ela para de funcionar. E algumas pessoas vêm até a morrer. É por isso que é muito comum, quando um idoso morre, a esposa morre no dia seguinte, o marido morre na semana seguinte, porque a depressão vem e leva. E o quinto estágio é a aceitação, que é, tá bom, já entendi, era para ser. Aí a pessoa começa a criar argumentos na mente dela para justificar que a morte era necessária. Então é assim que a psicologia positiva trata. Agora, olha como é tremendo. Olha como é tremendo. É uma pena que o apóstolo Jefferson não entrou, porque quando ele estava aqui a audiência tinha aumentado um pouco, porque a turma dele ia estar aqui ouvindo também esse material. Mas olha como é tremendo. Como o judeu, a cultura milenar judaica, justamente por conta de tanto que eles sofreram a dor, o judeu, gente, foi perseguido tantas vezes, atacado, isso desde os tempos antigos, né? No livro de Juízes, você vê os midianitas, os filisteus, os amalequitas, os moabitas, e era muito ataque, muita morte, muita dor, muita matança, muito choro. E até os dias de hoje, com o Holocausto, com o massacre dos judeus, os judeus eles desenvolveram uma capacidade de... Eles criaram uma... Entenda isso, porque isso aqui é muito poderoso. Eles criaram um código, uma técnica de libertação gradual do luto. Ou libertação gradual do sofrimento do luto. Escrevam aí, se vocês puderem. Escrevam isso. Genocídio, escrevam isso. Libertação gradual do sofrimento do luto. Porque eu quero que vocês entendam a estratégia que os judeus criaram por experiência. Sabe? Eles entenderam que o luto, ele não é uma coisa que você fala assim, o meu luto acaba quando eu sentir que acabou. O meu luto é intenso, da outra pessoa nem tanto. Então eles têm regra para o luto. Porque, gente, senão você destrói a tua alma. Tem gente que ela cria uma blindagem, ela não sofre a dor da perda. Ela perde um filho, no dia seguinte ela está ali, não, glória a Deus. Deus sabe o que faz. E ela está dentro dela, ela tá o subconsciente está massacrando ela. Então é necessário viver o luto. Entenda? Então vou marcar aqui, o Ministério Tenda do Encontro está ligadinho. Então eu vou mudar a marcação, libertação gradual do sofrimento do luto. Então, duas coisas que vocês precisam entender. Eu falo isso como um profeta de Deus aqui. Por que como profeta? Porque eu não vivi o luto. Mas eu estou trazendo um código de Deus para vocês aqui. É necessário viver o luto. Primeira coisa. Segunda coisa. É necessário que o luto tenha uma data de validade. Uma data de validade. Então tem gente que não vive o luto. Por outro lado, tem gente que fica enlutada mais tempo do que deveria. Né? E terceira coisa, é necessário que o luto seja gradativo, ou seja, é igual um medicamento que você começa forte e depois o médico vai falando, vamos diminuindo a dosagem para tirar até o finalzinho. Então esses são os 5 estágios do luto judeu. O primeiro estágio, e agora eu quero ser bem direto aqui para vocês, talvez eu nem demore o tempo todo da live aqui. O primeiro estágio eles chamam de Aninut. Qual é o primeiro estágio? Aninut. Gente, o que é esse primeiro estágio? Você que perdeu um ente querido bem recentemente. Aninut é o primeiro período
entre a morte e o enterro. Então a pessoa morreu hoje, o enterro é amanhã, ou é depois de amanhã. Esse período entre a morte e o enterro é chamado aninute. Por quê? Esse período, o primeiro estágio, é onde o desespero é mais intenso. O susto, a pancada do susto. Então, qual é a regra do judeu para viver esse primeiro estágio? Durante esse tempo, não apenas as amenidades sociais, como até exigências religiosas positivas, são canceladas em reconhecimento ao estado de espírito do enlutado. Então, por exemplo, se nós somos aqui uma comunidade judaica e você estava planejando fazer uma festa na tua casa é no outro quarteirão, na outra esquina. Nesse período, se for entre hoje e o enterro do meu ente querido, não é do teu, em respeito à minha dor, toda a comunidade próxima cancela todo tipo de evento social. Então todas as pessoas compactuam da mesma dor. Para quê? Para que isso me traga uma paz de espírito e eu entenda que eu não estou sozinho. Faz sentido isso para você? Porque na nossa cultura ocidental, muitas vezes a pessoa, no dia do velório do seu ente querido, a pessoa está tomando cerveja e vendo jogo de futebol. Eu já vi isso. E contando piada na porta do velório. Se divertindo. Uma falta de respeito. O judeu ele tem esse senso organizacional, ou seja, nós somos um. Se você está sentindo dor, nesse primeiro momento eu não posso festejar. Então, cancela a pipoca, cancela o filme, cancela o churrasco. Entre a morte e o enterro. Agora vamos à segunda parte, gente, porque são 5 fases, né? Senão a mensagem fica muito longa. O segundo estágio é chamado de o lamento. Esse estágio é muito interessante. O segundo estágio consiste nos primeiros 3 dias após o funeral. Então, houve o luto, o aninute, a pessoa gritou, sentiu a dor dela, enterrou. Agora vamos contar 3 dias. Nesses primeiros 3 dias após o funeral, são dias dedicados ao choro e lamentação. Então, se você perdeu alguém e você quer lamentar, você quer chorar, e você quer falar, verbalizar, esse é o tempo para você chorar. Agora, olha que forte isso, gente. Nesse período, o enlutado nem sequer responde a cumprimentos. Ele permanece em sua casa. Então a pessoa chega, fala assim, meus sentimentos. O enlutado ele não fala nada, irmão, ele fica quieto. Porque nós temos essa cultura de que não responder é falta de educação. Mas o enlutado está enlutado. O enlutado tem que falar assim, não, muito obrigado, Deus sabe de todas as coisas, bola para frente, a vida segue. Não. Então, é cultura, é regra. Nesses 3 dias depois do velório, nesse período, o enlutado ele não responde aos cumprimentos, ele fica em casa. Em casa. Então ele fica lá quietinho, chorando, se lamentando, exceto sob circunstâncias especiais, uma eventualidade. Então esse é um tempo em que se desencoraja, inclusive, visitas ao enlutado. Presta atenção nisso. 3 dias. Né? O que a gente faz aqui? A gente faz o contrário, a gente fala assim, amanhã eu tenho que visitar. Eu tenho que visitar o fulano para poder dar o meu sentimento. Não. Nos primeiros 3 dias, se desencoraja visitar o enlutado, porque é cedo demais para consolar. A ferida está aberta, irmão. O que você vai dizer para a pessoa? Nesses 3 dias não tem o que dizer. Então a única coisa que nós podemos fazer é ficar respeitosamente aguardando que esses 3 dias passem e o enlutado vai, na casa dele, sentir essa segunda dose de dor, que já é um pouquinho menor do que a primeira, do que o primeiro golpe do susto. Agora o terceiro
O terceiro se chama Shiva. A palavra Shiva, inclusive, ela se traduz, uma das traduções da palavra Shiva é 7. Por quê? Porque agora são os 7 dias após o enterro, incluindo esses 3 primeiros que eu falei e mais 4, porque após o enterro conta 1, 2, 3, mais 4, 7. Shiva, 7. Os 7 primeiros dias após o enterro, olha o que acontece. Esse período mais longo inclui os primeiros 3 dias, é claro, como eu acabei de falar. Durante esse tempo, alguém está dizendo, eu estou nesses 3 dias de luto e eu expresso sinceramente os meus sentimentos, né? Eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo aqui estão vivendo luto e foram convidadas para assistir essa live. Então, no Shiva, nesses 7 primeiros dias, olha o que acontece, porque esse é o mais importante. Durante esse tempo, o enlutado emerge do estado de luto intenso para um novo estado de mente. O 7 é o número da perfeição mesmo, gente, não tem jeito. Então a pessoa, ela sai nesses 7 dias, a mente dela, ela sai no estado de luto intenso e automaticamente ela entra num novo estado de mente, no qual ela já está preparada para falar sobre a sua perda. Ela já está preparada para aceitar um consolo de um amigo, de um vizinho. Então, depois de 7 dias, ela já começa a ter essa facilidade de comentar, de se expressar, de falar. O mundo agora se amplia para essa pessoa. Embora ela permaneça dentro de casa, expressando a sua tristeza por meio das observâncias, das lembranças, tem os hábitos, né? Aí já são hábitos culturais do judeu. Sentar-se num banco baixo, usar chinelos, abster-se de se arrumar, né? Algumas outras coisas que eu não preciso citar aqui, porque são muito tradicionais judaicas. Mas nesse período de 7 dias, aí quando passam esses 7 dias, os seus conhecidos vão até a sua casa para expressar agora a solidariedade e sofrimento, ao sofrimento. O gelo interior que vem com a morte do parente agora começa a se derreter. O isolamento do mundo e das pessoas e o retiro para dentro de si agora começa a relaxar e a normalidade começa a retornar. 7 dias. Olha como é que são as coisas. Então, o diabo, ele criou aí a cultura da vela de 7 dias. Talvez seja um pouquinho baseado nisso. Então, em 7 dias depois, a pessoa já começa a poder falar um pouquinho mais sobre a dor. Ela consegue... Eu sei disso, gente, porque quando esse meu amigo, esse pastor meu amigo, morreu, eu tentei ligar para a esposa dele, para a família, não tinha, mas não dava, né? Na correria dele lá de velório não dava. E aí no dia seguinte eu consegui falar com eles, mas eu liguei, mas não, assim, a pessoa do outro lado nem fala, ela fala assim, tá bom, ok. A pessoa não tem o que falar. Então 7 dias depois ela começa a ter mais facilidade de expressar esse sentimento, conversar sobre a situação, né? Ouvir, trocar uma ideia. Aí vem o 4º estágio, né, do luto. Agora são os 30 dias que seguem ao enterro, incluindo a Shiva. Então, do 7º dia até o 30, começa a acontecer uma coisa. Quando passa 30, né, porque isso é gradativo, vai acontecendo, quando chega no 30, o enlutado ele já começa a ser encorajado a sair de casa. Sair de casa. Logo após a Shiva, ele já começa a ser encorajado. Então, com 7 dias, o pessoal já começa a dizer: não é melhor você dar uma voltinha, vamos lá em casa tomar um café, vamos não sei aonde. Mas aos poucos, alguns vão conseguir com 10 dias, outros com 11, outros com 12. Mas nesse período de 7 para 30 dias, que é o 4º estágio, a pessoa, o enlutado, é encorajado a sair de casa e aos poucos retornar ao convívio social, sempre reconhecendo que ainda não passou tempo suficiente para assumir relações sociais plenas.
Então ele sai de casa, mas ele sai sabendo que está de luto ainda, que ainda está sentindo uma dor. Ele precisa entender isso, que é uma gradatividade, por isso que é uma situação gradativa, né? E culturalmente o corte do cabelo ainda é proibido para os homens. O homem de luto, ainda nessa fase dos 30 dias, ele não corta o cabelo. Ele deixa o cabelo crescer. E para finalizar, aqui que é a parte mais importante que eu acho, que tem gente que está acorrentada nessa área aqui, tá? O quinto estágio do luto, de acordo com a cultura judaica. O quinto e último estágio é o período de 12 meses, durante a qual as coisas retornam ao normal. Então, com 30 dias a pessoa já começa a sair de casa, aí com 60 dias, 90 dias, aos poucos a gradatividade do relacionamento, do convívio, né? As coisas vão melhorando aos poucos, 9 meses, 10 meses. Agora, enfim, quando chega nesse estágio, 12 meses, durante o qual as coisas retornam ao normal, os negócios novamente se tornam rotina, porém os sentimentos do enlutado ainda estão feridos pela ruptura do relacionamento com o parente. A procura de entretenimento e diversão é reduzida. Então a pessoa chegou aos 12 meses, ela já volta a trabalhar normal, ela já volta a conversar normal, ela já volta a sair normal, ela vai para a igreja, ela vai para a sinagoga. Só que ainda, claro, ela sente. Porém, aqui está o porém. Isso aqui que eu queria falar para vocês. Escuta isso. Passou 12 meses. Escrevam aí, por favor, 12 meses. Esperar vocês escrever. 12 meses. Porque aqui que é o código da cura. Vocês estão aí? Alô, hello. Cadê vocês? Deixa eu ver se vocês vão aparecer. Escrevam aí, 12 meses. Obrigado, Jai. Vamos ver se o pessoal está aí, que demora um pouquinho para chegar aí para vocês. Legal. 12 meses. Então prestem atenção nessa palavra. Pausa aqui. Deixa eu marcar uma coisa aqui, Comentário aqui de uma pessoa. Uma pessoa comentou aqui. Eu passei 13 anos de luto após a morte da minha mãe. Quando consegui me livrar desse luto, perdi minha sogra e meu sogro, que faz 10 dias de seu falecimento. Olha quanto tempo essa pessoa passou de luto. Com todo respeito, mas olha só. A sua querida mãe morreu há 13 anos e você morreu junto com ela. Você ficou morta com ela durante 13 anos. E agora o seu sogro e a sua sogra morreram. E sabe-se lá quanto tempo você vai continuar morta também. Então, por isso que foi de Deus você escrever isso. Porque, primeiro, eu quero declarar cura e libertação na sua vida. Mas aqui está escrito uma coisa sobre esse quinto estágio, que é o que eu queria falar para vocês aqui. Olha isso. Vou ler de novo. O quinto e último estágio é o período de 12 meses, durante o qual as coisas retornam ao normal, os negócios novamente se tornam rotina, porém os sentimentos do enlutado ainda estão feridos pela ruptura do seu relacionamento com o parente. A procura de entretenimento e diversão é reduzida. Agora escutem com toda a atenção que vocês puderem. O final dessa frase que eu vou ler agora. Escutem. 12 meses. O final desse último estágio, esse período de 12 meses, não se espera que a pessoa continue com o seu luto. Repetindo, ao final do estágio de 12 meses, não se espera que a pessoa continue com o seu luto. Vou repetir pela terceira vez. Ao final desse estágio de 12 meses, não se espera que a pessoa continue com o seu luto, exceto por
breves rituais, porque existem em algumas celebrações judaicas os rituais chamados Yizkor, que são rituais que se fazem em memória dos entes perdidos. Então, claro, nesses rituais você vai ter um momento de luto aí de meia hora, de uma hora, de 6 horas. Ou em aniversários, que são os Yahrzeit, são os aniversários. Então você vai lembrar do aniversário da pessoa, você vai fazer um momento de homenagem e, obviamente, você vai sentir. Mas fora isso, está escrito: a tradição judaica, em letra maiúsculas, reprova uma pessoa prantear por mais tempo do que este período prescrito de 12 meses. Você entendeu? Você entendeu? 12 meses é o tempo para o luto acabar, para virar a página, para você desapegar e deixar a pessoa ir. Nesse processo de luto gradual, magnificamente concebido, o judaísmo ergue um enlutado gradativamente da tristeza e desespero para retomada e equilíbrio e retorno da sua vida normal. Vocês entenderam, gente, o que eu falei para vocês? Nós estamos com 31 minutos de live. Vocês querem fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre isso? Eu estou aqui totalmente disponível para poder responder, orientar, né, a vocês que... Deixa eu tirar essa marca aqui, vou botar aqui, tentar botar o título novamente. Vou botar isso aqui, ó. Gente, vocês estão aí? Ó, a pastora Rose tem um testemunho. A Rose está disponível aí? Centro Apostólico, minha filha, a pastora Rose. Está disponível, Rose? Se tiver, vai ser um prazer te colocar aqui para falar. Só me responde. Então tá. Só me responde para eu poder saber. Pessoal que diz sim, quem tem que dizer que está disponível é a pastora Rose, meus lindos. Vou chamar a Rose aí. Falou que tem testemunho e tem que estar pronta para falar. Estou chamando. Fala, minha filha. Olá, shalom, shalom. Tudo bem? Eu estava aqui numa aula da faculdade, mas aí ligada aqui na live também. A Rose estuda psicologia, gente. Vocês estão falando aqui sobre luto, né? E eu tenho um testemunho, acho que não sei se você lembra, apóstolo, mas eu não participei, eu não fui avisada pelos meus irmãos por parte de pai sobre o falecimento do meu pai. E o meu pai, para mim, ele era um ídolo, era uma pessoa que eu... O meu celular está com ciúme. Você estava falando que você não foi avisado por parte de pai, que você não foi avisado dos seus irmãos sobre o quê? Isso, os meus irmãos não conseguiram me encontrar. Meu pai faleceu num domingo e no mesmo domingo ele foi enterrado. Então eu só fiquei sabendo do falecimento do meu pai um dia depois. E isso para mim foi horrível, porque eu tinha o meu pai assim como um ídolo, né? Na época que meu pai faleceu, eu nem conhecia Jesus ainda, e aquilo para mim foi muito dolorido, muito dolorido.
E aí, no ano seguinte, eu conhecia Jesus e lá na Porta das Ovelhas, lá com a pastora Antonieta, né? Eu Que é casei com o Marcos. a igreja que nós congregávamos juntos há 20 anos atrás, né? Isso. Para quem não E sabe. aí, Aham. nós acabamos ajudando o Paulinho a programar um retiro espiritual. E nós fomos para aquele Sei. clube lá, aqui na Taquara, no professorado. E eu não entendia por que que eu levei a igreja para ali, por que que é só ali que a gente conseguiu fechar o contrato para fazer o retiro. Assim, eu achava que tudo era muito natural. E a pastora Antonieta, lá onde ela ficou alojada, que foi no departamento médico, ela teve uma visão, aliás, uma visão na madrugada que ela estava orando. Ela via um caixão aberto, laqueado de branco, e nesse caixão tinha uma meia-lua de flores. Flores rosa, cor de rosa, azul e branca. E ela perguntava, Senhor, quem é aqui no nosso meio que vai morrer nesse retiro? Me dá discernimento dessa visão que ela via, aquele caixão muito honrado. Ela falou que nunca tinha feito um funeral com um caixão tão bonito. E aí, logo pela manhã, nós tínhamos o nosso culto matinal e eu vinha descendo para preparar com as irmãs o café e arrumar as mesas, e ela vinha ao meu encontro e falou, para, Rose, que eu quero te contar, senta aqui, uma visão que Deus me deu. E ela contava essa visão, e aí chegou o Walter, né, que a gente chamava ele de que andava pelos montes, e ele ouviu essa visão, e eu falei, nossa, pastora, que tremendo. Aí ele falou, pastora, Deus me deu discernimento. Esse caixão é do pai da Rose. Por que eu estou falando isso, queridos, que estão aqui na live? Porque meu pai foi presidente deste clube durante muitos anos. E aí nós fomos para lá para que eu fizesse o enterro do meu pai. E aí ela, não sei se você lembra, apóstolo, que juntou a mocidade, mais de uns 100 jovens, naquela manhã. A minha memória não guarda nada daquela época. Minha memória não guarda, infelizmente. E aí quando ele deu o discernimento, ela falou, meu Deus, a chave virou dentro dela, e ela falou, então hoje ninguém toma café. A Rose vai fazer esse enterro hoje, porque aquilo mexia muito comigo. Eu tinha uma foto do meu pai muito viva da presidência dele nesse clube, dentro da minha casa, e eu não aceitava a morte do meu pai, eu achava que ele estava em algum lugar e que um dia eu ia encontrar, ia voltar, né? E tudo era muito vivo. Tudo era muito vivo. Nesse clube, o nome do meu pai era espalhado no clube inteiro. E aquilo foi um sofrimento para mim ali durante esses dias, mas aí foi libertador para a minha vida. Naquele dia nós fizemos um enterro ali no mundo espiritual, eu liberei aquilo, né? Deus me libertou desse luto e ali eu comecei a viver melhor, a entender que Deus me guardou, Amém. Que não era para realmente eu assistir a cena do funeral do meu pai presencial, porque talvez eu nem aguentasse, porque eu era muito, muito apegada a ele. E hoje, graças a Deus, eu consegui, já 20 anos atrás, essa libertação. Mas eu acho que o luto ele precisa realmente ser vivido, ele precisa ser vivenciado. Mas o meu já não estava me fazendo bem, né? Porque há uma inversão. É isso que os judeus entenderam, né? Até 12 meses, você está sofrendo pela morte de alguém que foi. Mas depois de 12 meses, quem está morto é você. A morte começa a pegar você. Então, e outra coisa, eles não são assim, você tem que ter o luto por 12 meses. Não, eles dão um prazo e eles dão os degraus para você conseguir vencer esse prazo. Por isso que são esses códigos. Primeiro, a dor intensa do dia da morte até o velório, depois 3 dias de silêncio isolado em casa, depois de 7 dias já começando a conversar com algumas pessoas, depois nos 30 dias você já começa a sair de casa gradativamente, e nos 12 meses que se passam do velório, você vai se abrindo ao convívio social para que você consiga suportar o luto. Agora, a parte mais radical
eles são realmente tratativos nessa área. Passou 12 meses, irmão, não tem conversa. Não adianta você dizer assim, ai, meu luto. Não, não tem luto, não. Você pode ter saudade. Você pode ter lembranças. Você não vai apagar a pessoa da sua memória. Mas são só Sim, memórias, né? Memórias. É diferente de dor, verdade. É entendeu? verdade, é verdade. E eu queria deixar essa palavra aqui como libertação para vocês aí. Você que passou dos 12 meses, irmão, vira a página. Vira a página, deixa aí. Tem uma música que eu quero que vocês escutem aí. Eu botei no início da outra tentativa da live que travou com o apóstolo Jefferson. Ela não é uma música cristã. Lindo, música louvor lindo. Eu achei engraçado. São duas músicas que eu sugiro que vocês escutem. Vocês que estão vivendo o luto aí. E uma delas chama-se Pequenas Maravilhas. É uma música que foi usada num desenho animado da Disney, mas ela é muito linda. Chama-se Deixa Ir. Pequenas Maravilhas. Né? Deixa ir. Tira o peso dos seus ombros para seguir. Né? E a outra música, por incrível que pareça, mas é uma música que faz muito bem para você, se você ouvir com o coração, se você ouvir sem escândalo, só ouve. É Emoções, do Roberto Carlos. Né? Porque você tem que pensar que a vida não é perfeita, a pessoa que foi embora, ela tinha qualidades, ela tinha defeitos, mas se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então, passou o luto, vamos lembrar das emoções, vamos lembrar das emoções, vamos lembrar das coisas. E o mesmo Deus que planta é o que colhe. A morte, ela não era para ser vista como nós vimos, como algo ruim. A morte, ela é simplesmente uma porta pela qual nós passamos. Alguns passam para uma sala boa, outros passam para uma sala ruim. Mas isso é a escolha de cada um e nós temos que respeitar. Se alguns resolveram escolher a sala negra, a sala de fogo, é a escolha delas, está tudo bem. Ainda assim, nós vamos lembrar. A minha preocupação era, meu Deus, eu conhecia Jesus e meu pai não. Era essa a minha, não vou encontrar o meu pai naquele grande dia, meu pai foi para o inferno, E quando Deus deu a visão à pastora Antonieta, o caixão estava vazio. E aí Deus falou com ela que aquela meia-lua de flores que estava ali era porque meu pai tinha feito coisas boas para crianças, mulheres e homens naquele lugar. E que eu não me preocupasse. Então, aí que foi mais libertador para mim, que eu falei, amém. Ela falou, Rose, seu pai não está em lugar nenhum que você está achando que ele está, Rose. O caixão estava vazio. É muito importante acrescentar. É muito importante acrescentar isso que a Rose está falando aqui, que a obra redentiva da cruz, ela é muito mais poderosa do que nós imaginamos. E nós vamos ter muita surpresa no céu, gente. Muita gente que você vai falar assim, eu jurava que estava no inferno. Você vai ter que aprender a conviver com essa pessoa no céu. Entendeu? Verdade. Ah, mas essa pessoa não é. Essa pessoa nem evangélica era. Deus tem os métodos dele de falar com cada um. Só Deus sabe. Então, vamos confiar no amor de Deus, porque a Bíblia não mente. Se a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é bem provável que aquele que você perdeu, que você pensa que está no inferno, Deus pegou no leito de morte. Deus congelou o tempo e mandou alguém falar com essa pessoa. Às vezes um médico, às vezes um enfermeiro. Sabe? Eu nunca tive coragem de falar abertamente de Jesus para o meu sogro. Meu sogro era muito fechado e eu era muito tímido para isso. Mas quando meu sogro estava entubado,
faltando poucos dias para morrer, talvez faltando 7 ou 6 dias para morrer, eu pedi para minha esposa, eu falei, deixa eu ir lá visitá-lo, porque só podia ir 2 ou 3 pessoas e a prioridade era dos filhos, né? E eu falei, poxa, deixa eu ir hoje. E eu fui, eu entrei, e meu sogro estava apagado, estava em coma, entubado, apagado, coma induzido. E eu falei para ele um versículo bíblico que Deus mandou falar. Falei, olha, aceita Jesus aí, entrega o teu coração para Jesus, porque Jesus quer te salvar, Ele te ama. Meu sogro era um homem bom, sabe? E eu tenho no meu coração uma convicção muito forte de que eu vou encontrar meu sogro no céu, né? Amém. Com aquele jeitão diferente dele. Então, vivam o luto, porque é necessário. Mas vivam o luto gradativo. Se possível, sigam esse manual na letra aí, do jeito que está escrito, que vai fazer bem para vocês. Se você está passando por algum momento difícil, saiba que há tempo para murmurar, lamuriar, mas não se torne um vitimista. Não se torne uma pessoa que fica a vida toda agarrado no caixão do ente querido, a vida toda se auto-sabotando, se autodestruindo, porque uma pessoa que morreu foi a pessoa que morreu, não foi você. Porque senão Deus vai falar assim, pô, se fosse para ser assim, eu teria matado era você e deixado a outra pessoa viver, porque se Deus te deixou vivo, Ele quer que você viva. Amém? Vamos continuar essa jornada na Terra, porque grandes coisas vamos descobrir em breve. Rose, obrigado pela sua participação, viu? Um beijo. Shalom, gente. Tchau, tchau. Tchau. Queridos, está sendo bênção para vocês essa live? Ainda tenho mais 2 minutinhos aqui. Eu sei que essa live vai gerar em algumas pessoas desejo de desabafar e me chamar no WhatsApp aqui para falar, apóstolo, eu estou sentindo muita dor, me ajuda. Essa live aqui é justamente para o contrário. É para que você entenda o momento que você está vivendo, passe por ele. É necessário, sobe essa escada, passou dos 12 meses, deixa aí, desapega e vamos viver, gente. Vamos viver, porque a vida existe, mas a morte também existe. E, no fundo, Deus está no controle de tudo. Tá bom? Amanhã nós teremos uma live. Amanhã, hoje é dia 22 de setembro de 2020. Essa live ficará salva no meu Instagram, no meu YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Daqui a meia hora já vai estar. E amanhã, dia 23 de setembro, às 18 horas, amanhã é quarta, nós teremos live com o apóstolo Coraiola, falando sobre coisas sobrenaturais que acontecem em Jerusalém. E na quinta-feira, a live vai ser às 11 da manhã. Então, na quinta-feira, às 11 da manhã, vamos ter uma live com o profeta Amaro, falando sobre como julgar uma profecia, parte 2. E a parte 1 nós falamos ontem. Tudo isso fica salvo. Nós já temos mais de 160 lives no YouTube. Para quem não conhece, canal Ministério Ricardo Ribeiro. O site ministérioricardoribeiro.com.br, tem tudo sobre nós. Gente, Deus abençoe.